Jesus. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, no seu lar. Nós estamos nesse momento trazendo mais um conteúdo bíblico da teologia do Antigo Testamento nessa aula, dando continuidade ao material do livro de Shemot, o segundo livro do Antigo Testamento, né, que compõe ali o material do Pentateuco, que no hebraico chama-se Torá, e o livro do Êxodo, em grego, que se chama Shemot, em hebraico. Então, nós estamos aqui na nossa 17ª aula, aqui no canal do YouTube, e na 18ª aula no canal do YouTube, né? Então, no Facebook, 17ª aula, que corresponde à 18ª aula no nosso canal do YouTube, tá certo? Se você está assistindo essa aula no canal do YouTube, deixe o seu arrabat, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas, que é muito importante para nós, divulgue nossas aulas, tá certo? E antes de nós iniciarmos, darmos a entrada no conteúdo da nossa aula de hoje, eu lanço aqui o convite para você procurar o Seminário Teológico da Assembleia de Deus, que fica aqui na rua Tiradentes, no bairro Central, na cidade de Macapá, que fica ali no Templo Central da Assembleia de Deus, a Pioneira. E lá na Secretaria do CETAD você pode estar procurando e fazendo um dos nossos cursos que nós apresentamos à comunidade cristã, evangélica e até mesmo não evangélica, que você possa fazer um curso de teologia. Estão abertas as inscrições também para o nosso curso avançado de hebraico bíblico, duração de 5 meses. Né? Então, duração de 5 meses no curso de hebraico bíblico, e você pode se inscrever para estudar juntamente conosco, né? O hebraico bíblico, a língua que foi escrito o Antigo Testamento. Então, vocês terão umas aulas maravilhosas com relação à gramática, com relação à fala da língua, à hermenêutica do texto bíblico, a exegese textual. Nós estamos entrando um pouquinho na história também, tá certo? Então, será uma aula muito bem trabalhada, dinâmica. As turmas serão limitadas na quantidade de alunos, então procure lá para garantir a sua vaga. Né? Qualquer comentário ou qualquer contato para querer saber mais sobre o curso, você pode estar entrando aqui no link que está logo aqui embaixo, né? Sobre o contato do nosso WhatsApp, 96 984 00 6235, 96 984 00 6235. Muito bem, nós já falamos aqui do que se trata a nossa aula. Vamos para qual é o nosso roteiro da aula de hoje. Nós vamos estar falando aqui em Relê Shemot as teorias da rota do Êxodo. É o material, é o conteúdo que nós vamos estar abordando. Dentro das teorias da rota do Êxodo, nós vamos estar falando sobre a rota dos filisteus, a rota ao norte, a rota ao sul e a rota árabe, que compõem aqui as teorias da rota do Êxodo. E também nós vamos estar falando sobre a travessia do Mar Vermelho, a localização do mar, que também é um dos pontos críticos de Shemot, porque não se sabe da localização do mar. Então, nós vamos estar falando sobre o lago Mesalé, nós vamos estar falando sobre a praia de Nueiva, né? Nós vamos estar abordando as evidências encontradas no fundo do mar e vamos estar falando sobre o memorial de Salomão também. E vamos entrar então na nossa aula de hoje, no conteúdo. Então, eu já falei para vocês aqui o esboço da nossa aula e vamos para as teorias da rota do Êxodo. Então, como você sabe, no material do Shemot, que aborda ali a libertação do povo hebreu, né, do Egito, da escravidão egípcia, tem-se registrado, segundo os historiadores, que podem ter
4 suposições, 4 hipóteses, surgiu 4 teorias sobre a rota que o povo hebreu seguiu em direção ao deserto em busca da sua liberdade. Dentre essas rotas nós temos a conhecida rota dos filisteus, uma rota mais ao norte, uma rota mais ao sul e a rota árabe. Vamos estar agora especificando cada rota dessa conforme é descrito em suas teorias. E começando pela rota dos filisteus, Êxodo capítulo 13, versículo 17, narra o seguinte: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Então vejam só, que rota dos filisteus é essa que nós estamos falando aqui? A estrada que passava pela terra dos filisteus é uma referência à rota principal que atravessava todo o crescente fértil, do Egito até a Babilônia. Ela era conhecida como a grande estrada do tronco, a rota dos filisteus. Era uma rota muito conhecida, muito utilizada, mas o Senhor não permitiu que o povo hebreu utilizasse essa rota, porque além de ser uma rota direta, mais próxima, bem ao norte, vendo a luta, vendo as guerras no deserto, o povo poderia voltar facilmente para o Egito. Então, a estrada da rota dos filisteus, ela seguia ao longo da costa do Mediterrâneo, passando pelo território dos filisteus, seria hoje a faixa de Gaza, aquela região ali da faixa de Gaza, no sul da Palestina, antes de seguir para o interior, através do vale de Jezreel, bem ao sul do Monte Carmelo. Então aqui fica o aspecto geográfico da rota dos filisteus. Outra coisa, na região ao norte da península do Sinai, os egípcios se referiam a essa estrada como Caminho de Oros. Era uma estrada fortemente protegida por ser uma rota usada tanto pelos exércitos como pelos mercadores. Por ser uma rota de fácil acesso, uma rota cujo tempo de um ponto ao outro era mais fácil de se locomover, ela era muito utilizada então pelo exército egípcio e também pelos mercadores que transitavam ali entre os nômades, entre os mercadores, tanto do Egito quanto fora do Egito, para fazerem comércios internacionais. Então, utilizavam muito a rota dos filisteus, que era uma rota muito mais ao norte, como você sabe, que ficava ali na zona costeira do mar Mediterrâneo. Seguindo a rota dos filisteus, já sabemos que não foi essa rota provavelmente utilizada pelo povo hebreu, porém há aqueles que defendem essa rota utilizada pelo povo hebreu. Mas você viu aí que isso, no capítulo 13, Deus ele deixa claro que o povo não utilizou essa rota para prosseguir viagem de libertação em direção ao deserto. E então nós temos uma segunda hipótese, que é a rota ao norte. Essa rota ao norte, o itinerário, vamos falar um pouquinho sobre o itinerário que Israel seguiu. Israel, quando sai do Egito, vai em direção ao Monte Sinai, que está registrado lá em Êxodo capítulo 14 e no capítulo 19. E também nós temos esse registro lá em Números capítulo 33. Então, esse itinerário ele representa para nós um pouco mais que uma lista de nomes de lugares obscuros. Primeiro, nós sabemos que o povo saiu da cidade de Ramsés até a localidade de Sucote. E de Sucote, então, eles seguiram viagem até chegar na região de Etã. Na região de Etã, que fica na margem do deserto, antes de prosseguir para Piairote. Piairote, que ficava próximo a Baal-Zephon e Migdol. Já é aqui uma região fronteiriça com o conhecido Mar Vermelho, que é registrado no texto bíblico nas traduções da língua portuguesa. Então, dali, esse cortejo passa então entre o Mar Vermelho, parando do outro lado da margem do mar, em Mara e em Elim, são duas localidades também. Então a narrativa bíblica diz que o povo então ladeou o Mar Vermelho, à margem do deserto de Sim, e esteve na região de Tofeca, Alos e Refidim,
Então, por fim, o povo então chega ao seu objetivo, que é ali o sopé do Monte Sinai, onde o povo vai celebrar a Páscoa, onde o povo vai receber as orientações de Deus, através da liderança de Moisés. Tá? O que mais nós temos para falar sobre a Rota do Norte? Em razão de muitos detalhes que eu mostrei para vocês aqui, que é a narrativa bíblica das localidades que o povo usa, que o povo parou, né? A interpretação desse itinerário ela é muito mais difícil pelo fato de que ninguém até hoje conhece de muito desses lugares antigos. Não há ainda evidências arqueológicas que comprovem a exatidão dessas localidades. Tem-se suposições, hipóteses de localidades que foram descavadas por escavações, né? E então chega-se a pensar que determinada localidade encontrada por via da arqueologia bíblica pode ter sido determinado local, mas são hipóteses e suposições que não se tem então como dizer de certo que a localidade encontrada equivale a uma dessas localizações geográficas registradas no material de Shemot. Além disso, há dúvidas acerca do ponto exato em que o povo atravessou o Mar Vermelho, bem como sobre a própria identidade desse mar. Então, além de não se saber em que ponto o povo entrou com exatidão no mar, né, não se sabe que mar foi esse. Se realmente é Mar Vermelho, nós vamos estar falando então sobre esse nome, sobre o Mar Vermelho, no contexto do hebraico. Então, assim, várias rotas têm sido propostas. Nós já vimos que a primeira rota, a rota dos filisteus, está descartada. Nós estamos falando aqui de uma possível rota, que é a Rota do Norte, que seguia esse itinerário que nós já falamos para vocês. Então, segundo uma teoria defende, houve uma rota do êxodo mais ao norte, que é essa que nós estamos abordando aqui. Essa rota ao norte, então, ela nos sugere que o mar atravessado pelos israelitas era, na verdade, o lago Cibornes. Então, vejam só, a rota do norte, ela diz que o Mar Vermelho equivale ao lago Cibornes, que fica na costa do Mar Mediterrâneo. E que o Sinai, ele estava situado ao norte da Península do Sinai, que hoje, talvez, o termo Península do Sinai, bíblico aqui, equivalesse hoje a 3 montanhas que hoje são conhecidas ali: Jebel Hilal, Jebel Carrife e Jebel Magará. Então, esses 3 montes podem ter a designação de Península do Sinai, segundo a teoria ao norte, que alguns defendem pode ter sido itinerário utilizado pelos hebreus na saída do Egito. Porém, no entanto, né, Deus havia proibido a rota ao norte, a qual teria levado os israelitas para perto da costa do Mediterrâneo, na Filístia. Então, essa rota ao norte também é descartada pela mesma situação da rota dos filisteus, né? A rota dos filisteus, que era bem ao norte, essa rota ao norte também era próxima à rota dos filisteus, é uma rota descartada, que está registrado também lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17 do texto bíblico. E aí nós temos então uma terceira hipótese. Uma terceira hipótese que é apontada aqui, além da rota ao norte e além da rota dos filisteus, nós temos a rota ao sul, né? Uma interpretação bem mais aceita da rota do Êxodo é a de que Israel escapou do Egito pela região próxima ao que hoje é conhecido pelo Wadi Tumilat, o Wadi Tumilat, né? Porque a Bíblia fala que o povo partiu em direção ao sul para a península do Sinai. Se o povo foi para o sul, para o Sinai, então dá-se a entender que o povo utilizou a rota ao sul. Antes de considerarmos, então, essa hipótese como verossímil, né? Entretanto, nós devemos levar em consideração 2 realidades sobre o delta oriental durante o período do Reino Novo. Nós estamos falando aqui, primeiro, o que nós temos que considerar primeiro sobre a rota ao sul? Os egípcios fortificaram as fronteiras ao nordeste, a terra entre o Golfo de Suez, né, e o Mar Mediterrâneo. Por que eles fizeram isso? Para prevenir que ondas de imigrantes asiáticos provenientes da Síria e de Canaã entrassem no Egito.
né? Os faraós natos do Egito não tinham muito apreço por povos estrangeiros entrarem na sua terra para moradia, né? Nós já vimos aí nas aulas anteriores que os líderes egípcios que tinham mais apreço pelos estrangeiros foram no período dos Íquisos, mas que os próprios faraós não tinham essa abertura para os povos estrangeiros para entrar com facilidade no Egito e fixar moradia. E por isso, então, eles fortificavam suas fronteiras para preservar o seu território. A fortificação mais poderosa encontrava-se ao norte, né, próxima do mar Mediterrâneo, a qual consistia na principal entrada para o Egito. Por centenas de anos, né, os egípcios então, eles se esforçaram para fechar as portas aos estrangeiros. E as experiências recentes que houve com a invasão dos Íquisos, né, só fez aumentar o medo e o ódio pelos asiáticos. Então, essa é a primeira consideração que nós temos sobre a rota ao sul. A segunda consideração que nós temos para falar sobre ela é que uma linha de águas fronteiriças entre o Egito e o Sinai se estendia desde o Golfo de Suez até os lagos Amargos e o lago Tinsa, né? Temos dois lagos aqui, o Lago Amargo e os lagos Tinsa. Ao norte, tinha-se aqui o Lago Tinsa, né? Que os viajantes, quando iam pela rota ao sul, eles se deparavam com os pântanos, que hoje esses pântanos estão secos, né? Mas no passado, esses pântanos aqui, eles eram conhecidos como os lagos Balá. Há evidências encontradas, né, de um sistema de canais que se estendia desde o Lago Tinsa até os lagos Balá, na direção do Mediterrâneo. Esses lagos podem ter criado obstáculos aquáticos, obstruindo os istmos entre o Egito e o Sinai. Então, essa é a segunda consideração que nós temos a falar sobre a rota ao sul, né? A despeito dessas considerações, o itinerário dos israelitas, baseado na teoria da rota ao sul, pode ter sido como segue. Agora nós vamos falar aqui realmente sobre a rota ao sul, né, o que ela aponta. Primeiro, os que defendem essa teoria aqui, essa hipótese da rota ao sul, defendem que o povo israelita, utilizando essa rota, leva em consideração que Ramsés, a cidade, né, ela pode ter sido um local próximo de Cantir, né, na parte oriental do delta. Segundo, Sucote, que é registrado no texto bíblico, foi a primeira parada, né? E Sucote, que é a primeira parada, ela fica perto da moderna Tel El Mascuta, né, localizada na ponta leste do Vale do Milate, a sudeste de Ramsés. Então, Sucote reflete o nome egípcio Tijeku. Tijeku. Cada um desses nomes se refere a uma fortaleza central e a toda a região em torno dela. Então, esse aqui é um ponto muito importante que reforça a teoria da rota ao sul, a localização de Sucote. O terceiro ponto sobre a rota ao sul é a localização de Etam. Etam é o local seguinte na discussão, né? Porém, nenhuma localidade até hoje é conhecida nessas vizinhanças, né? Além disso, é difícil localizar Etam neste cenário. De acordo com essa teoria, os israelitas chegaram ali antes de cruzar o Mar Vermelho, embora nós saibamos que está registrado em Números, capítulo 33, versículo 7 e versículo 8, no livro, né, de Bamidbar, né, que eles passaram pelo deserto de Etam, logo após a travessia do Mar Vermelho. Logo depois que saíram do Mar Vermelho, atravessaram o deserto de Etam. Então, não se tem uma localização exata aonde foi esse Etam. Outra localização, que é aqui a questão D da rota ao sul: Piairote, Baal-Zephon e Migdol. Piairote era uma localização próxima de Baal-Zephon e de Migdol, né? Os três nomes também são obscuros para a arqueologia bíblica. Porém, alguns eruditos sugerem que Piairote
pela possibilidade da sua tradução por boca dos canais, que é a tradução de Piairot, né? Estava localizado no extremo norte do lago Tinsa, no qual se ligava aos sistemas de canais. Assim, o nome poderia ter conexão com sistemas de canais da região norte do Golfo de Suez. Então, aqui é apontado o quarto ponto sobre a Rota ao Sul. E com relação ao Mar Vermelho, que é o quinto ponto sobre a Rota ao Sul, a narrativa bíblica diz que após o povo deixar Piairot, né, Israel cruza o Mar Vermelho. Segundo essa teoria, então, sai de Piairot e começa a cruzar o Mar Vermelho. Lá, de acordo com isso, no capítulo 14, versículo 21, a Bíblia narra que o vento forte soprou toda a noite, dividindo o mar e permitindo a passagem dos israelitas. Porém, não permitiu que os seus perseguidores egípcios cruzassem. Então, para complicar essa situação, a identidade do Mar Vermelho também é objeto de discussão, porque não se sabe de exatidão que Mar Vermelho é esse que o texto bíblico se refere. Tá? Então, você tem que levar em consideração isto aí. O outro ponto sobre a Rota ao Sul, além da questão do Mar Vermelho, é sobre o Monte Sinai. Tendo cruzado o mar, os israelitas rumaram então para o Monte Sinai. Se o Mar Vermelho fosse de fato o lago Tinsa, né, ou a ponte norte do Golfo de Suez, o Monte Sinai teria provavelmente, né, a localização de Jebel Musa, que é uma das montanhas da Cordilheira do Sinai, conhecida como a Montanha de Moisés, né, ao sul do Sinai. Então, se a Rota ao Sul é a rota que o povo hebreu utilizou, o Monte Sinai, narrado nos textos de Shemot, aponta para Jebel Musa, que hoje é conhecido como a Montanha de Moisés, o monte mais aceito como a localização do Monte Sinai, ou, como é registrado em outras referências, o Monte Horeb. E as outras localidades que conduzem à montanha? Nós temos a localidade de Mara, Elim, Dofeca e Refidim, que, segundo essa teoria, ficariam a sudoeste do Sinai. Mais uma vez é importante nós reconhecermos aqui que definir essas localizações bíblicas, ou todas elas, né, não passa aqui de exercício especulativo, como já falei para vocês, não há provas contundentes para se dizer a exatidão dessas localizações bíblicas. Né? Das três rotas que nós já mencionamos até agora, esta que é a mais amplamente aceita pela maioria dos eruditos, dos críticos, dos estudiosos do Antigo Testamento, embora, né, ela apresente aqui algumas dificuldades sérias, né, para se resolver. E então nós entramos na quarta rota, a rota árabe. O que a rota árabe ela nos aponta? A rota árabe ela dá a ideia de que os israelitas viajaram pela Arábia, né? Ela é fundamentada então em duas suposições, a rota árabe, que é a quarta hipótese. Nós já falamos da rota dos filisteus, já falamos da rota ao norte, da rota ao sul, e nós estamos na quarta rota, que é a rota árabe. O que é a rota árabe? Então, ela é baseada em duas suposições. A primeira suposição é que o Monte Sinai ele não está localizado na península do Sinai, e sim na Arábia. Então, aqui é um ponto de divergência, que já diz que o Monte de Moisés não está na península do Sinai, está na península arábica, na verdade, na região da Arábia. Segunda hipótese, um único corpo de água claramente identificado no Antigo Testamento como Mar Vermelho, ou Ian Suf, é o Golfo de Acaba. Então, o Golfo de Acaba é o único corpo de água registrado biblicamente que aponta para Mar Vermelho, segundo aqui a hipótese. Então, a rota árabe, ela concorda com a rota sul em que aspecto? Né?
ela concorda com a rota sul e com a hipótese de que Ramsés era Canti e Sucote era Tepuel Masduca. A rota árabe, então, ela concorda com a rota ao sul sobre a cidade de Ramsés, que recebe o nome de Canti, mais à frente, e que a região de Sucote seria a mesma região de Tepuel Mascuta. Somente isso, essas duas hipóteses têm conexão semelhante. Porém, desse ponto em diante, nós veremos que a rota árabe ela tem uma total mudança, né, de interpretação com relação às demais propostas diferentes. Vamos lá. O que a rota árabe, então, ela defende? A teoria da rota árabe ela desconsidera os corpos de água e as fortificações na área de Suez, né, presumindo que a perseguição dos egípcios não se iniciou antes de Israel haver entrado na península do Sinai. Então, o que aconteceu? Que houve uma perseguição dos povos egípcios, o exército egípcio perseguindo a multidão e Moisés. Eles defendem, então, que essa perseguição ela não se iniciou antes que o povo tivesse entrado na península do Sinai. O segundo ponto da rota árabe é que ela postula que Israel seguiu por Darb el-Hashi, né, uma rota de comércio que ligava a Arábia ao Egito e seguia em linha quase reta do norte do Golfo de Suez até o extremo norte do Golfo de Aqaba. Então, eles postulam que Israel seguiu em linha reta, que não houve variação na sua jornada, né, saindo do Golfo de Suez até o Golfo de Aqaba. Entretanto, uma vez que o Sinai ele era considerado território egípcio, é provável que os israelitas tenham se apressado nessa etapa da marcha a fim de sair dos domínios do faraó antes que ele mudasse de ideia. Se esse raciocínio estiver correto, então a jornada do povo hebreu pela Arábia teria ocorrido pelas costas norte do Golfo de Aqaba, né? E aí a parada seguinte desse itinerário teria sido em Etam, né? Então existe de fato um monte chamado Itim, ITM, que nessa localidade existe um monte então grafado com ITM, Item, né? Também grafado com IT, ITHEM ou IMT, no extremo nordeste do Golfo de Aqaba. Então isso aqui é um ponto importante a se considerar sobre um monte que existe nessa rota árabe, num local que o nome é semelhante à localidade registrada no material de Shemot. Êxodo capítulo 14, do versículo 1 a 4, e você pode estar conferindo também com o texto de Números, capítulo 33, versículo 17, né? O texto de Shemot e o texto de Bamidbar, relata que os israelitas retornaram quando estavam perto de Etam, para dar aos egípcios a impressão de que estavam perdidos. É concebível que a coluna de Ner tenha circulado a ponta norte do Golfo de Aqaba e então ficado aqui quase de frente para o lado oeste do Golfo. Nós estamos falando aqui da Shekinah, da glória de Deus manifesta no texto bíblico, a coluna de fogo, né, que ficou ali cuidando do povo hebreu. E assim, os israelitas estariam na parte oeste da ponta norte do Golfo de Aqaba, no momento em que estavam prestes a serem alcançados pelos egípcios. O cortejo, então, teria atravessado o Mar Vermelho, naquele ponto, que é do Golfo de Aqaba, né, após a repartição das águas. O quarto ponto aqui da teoria é que essa teoria pôs os israelitas após a travessia do mar, né, bem ao sul do monte Etam, né, ou do monte Item, né, a qual a Bíblia se refere como o deserto de Etam, lá em Números 33, versículo 8. Esse deserto, ele pode ser a área próxima do monte Etam, a nordeste do Golfo de Aqaba, região também chamada de deserto de Sur,
que está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Outro ponto que nós consideramos aqui sobre a rota árabe é que de Etam, ou então dali do deserto de Sur, né, Israel teria partido para o sul, ao longo da costa oriental da Arábia, no lado leste do Golfo de Aqaba, que seria o Mar Vermelho, porque tem a localização Mara, e aqui Mara pode ter sido o oásis da moderna Al-Marra. Né? Outro ponto dessa hipótese, Elim. A Bíblia registra que a localidade de Elim, ela continha 12 fontes e 70 palmeiras, registradas lá no versículo 27 do capítulo 15. Essa localidade, ela pode sugerida com a região de Ainuna, né, uma região que apresenta condições similares a essas registradas aqui na região de Elim. E sobre Israel? Né, a segunda rota árabe, Israel acampou outra vez nas proximidades do Golfo de Aqaba, que está lá em Números 33, versículo 10, e então rumou para o deserto de Sim, está lá em Números 33, 11, no qual os viajantes enfrentaram o sereno incomum pesado, que é registrado lá em Êxodo 16, versículo 13 e versículo 14. Né? E o que nós temos que falar sobre esse ponto? Essa travessia que enfrentaram então aí uma região de vento pesado, né? um sereno incomum e pesado, indica então que o povo provavelmente havia arrumado para o leste, para a elevação conhecida como o Isma Arábica, em que o orvalho tende a ser muito intenso. Então, isso também é um ponto que é levado em consideração aqui pela teoria da rota árabe. Saindo então dessa localização, o povo hebreu teria viajado para Dofeca antes de partir para o Sinai, que segundo essa rota, provavelmente seria o vulcânico Monte Bedre. Né? Então, o Monte Bedre seria a localização de Dofeca, aqui sobre essa rota árabe. Essa teoria aqui, ela é uma intrigante interpretação para o itinerário do Êxodo, né? Ainda que até hoje poucos trabalhos sérios tenham sido elaborados para sua confirmação. Então, por isso, é uma teoria, né? Porque ainda não teve aqueles trabalhos acurados para realmente dar fortes indícios que a rota árabe foi a rota utilizada pelo povo israelita. Saindo então das teorias da rota, vamos estar falando sobre a travessia do Mar Vermelho, a localização do Mar Vermelho. Esse mar que o texto de Shemot fala, Mar Vermelho. Que mar foi esse? Onde está esse mar? Ou qual é a localização do Mar Vermelho? Nós falamos muito na questão do Mar Vermelho, mas uns apontam que provavelmente o Mar Vermelho também pode ter sido o Lago Mesalé, né? Que hoje é conhecido como Tel Dafané, né? Ao ocidente do lago. Hoje, a localidade Tel Dafané, ela fica ao ocidente do Lago Mesalé, né? É uma bacia a sudeste do Mar Mediterrâneo. As evidências hoje, então, sugerem que esse era o mar de juncos pelos quais o Shaul passou, né? Que seria, então, o Lago Mesalé. Primeiro porque o termo Yansuf, né? O termo Yansuf, que é o termo hebraico para que se traduziu como Mar Vermelho, ele significa mar de juncos, né? Mar de juncos. E o termo Yansuf, então, ele é totalmente inapropriado para a tradução de Mar Vermelho, porque o Lago Mesalé sempre foi fundo o suficiente para impedir a passagem a pé sobre qualquer circunstância. Tem esse ponto aqui sobre o Lago Mesalé. Outro ponto que nós vamos considerar aqui é a praia de Nueiba, também, que faz parte das teorias que elencam todo esse emaranhado de teorias aqui que envolve a rota dos hebreus na trajetória do Êxodo.
E eu já falei para vocês que a Bíblia nos aponta que o povo, quando sai do Egito, vai em direção ao sul, né? Então o povo saiu do norte em direção ao sul. Quando você olha para o mapa da cidade de Mesal, da praia de Nueiva, né? Você percebe então uma estrada que ela sai do norte em direção ao sul, em direção à localização da praia de Nueiva, que fica ali próximo, né, da região arábica. A praia de Nueiva, então, ela na fronteira do Egito com a Arábia Saudita, ela tem ali uma planície no fundo do mar. Né? No fundo do mar tem uma planície. O mar, ele é profundo ao sul a 1.700 metros. Então, no sul, na parte sul do mar, há uma profundidade de 1.700 metros. E ao norte do mar, existe uma profundidade de 900 metros, né, que é da praia. Forma, então, uma espécie de ponte submersa que chega a 110 metros de profundidade. Então, entre a profundidade de 1.700 metros de um lado, 900 metros de outro, entre elas há como se fosse uma estrada, né, submersa, que no nível do mar ela chega a 110 metros de profundidade. Foram encontradas nessa localização rochas agrupadas em linha reta na beira desta planície, fazendo aparecer uma estrada. E foi encontrado então. A distância entre a costa egípcia e a costa árabe, aqui na praia de Nueiva, é de cerca de 18 quilômetros apenas. Calcula-se, então, que a largura do caminho feito pelo afastamento das águas tem aproximadamente 900 metros. A largura da estrada que se abriu no mar fez uma largura de aproximadamente 900 metros. Fortes ventos laterais, talvez uma pessoa possa levar, então, de 3 horas e 30 minutos para percorrer toda essa distância. O que foi apontado, então, no estudo. Uma pessoa andando, né, aqui, 3 horas e 30 minutos para percorrer toda essa distância de uma localização a outro ponto, né, 18 quilômetros. Imagine a travessia, então, de 3 milhões de pessoas, levaria umas 6 horas de jornada da praia até chegar, então, na outra margem, que seria justamente no lado da Arábia Saudita. O que é interessante sobre Nueiva, que nós podemos apontar aqui? Foram encontrados, gente, alguns achados importantes no fundo do mar, né? Em profundidade de até 60 metros de profundidade. Isso foi encontrado a partir do ano de 1978. Fêmur humanos foram encontrados no fundo do mar. Foram encontrados costelas humanas. E outra coisa interessante que foram encontrados também foram rodas de carruagens banhadas a ouro. E aí o que pesa sobre esses achados arqueológicos aqui? Se falando do exército de Faraó, qual era o carro provavelmente que poderia utilizar materiais de ouro? Seria o carro do Faraó. Então, aqui é um forte indício que provavelmente o povo hebreu tenha atravessado aqui a região de Nueiva em direção à costa árabe. Então, aqui é um dos pontos que é defendido, então, essa tese aqui, né, que essa localização, então, aqui da praia de Nueiva seria o Mar Vermelho. Tá? Quem foi, então, que evidenciou essa teoria? Honvliet. Ele, fazendo, então, pesquisas próprias,
Ronvite, gente, ele é um estudioso autodidata. Ele não se formou numa academia, tá? Por isso que os seus estudos não foram levados muito em consideração por eruditos, por ele não ter passado por uma academia. Ele foi autodidata no que ele aprendeu, no que ele desenvolveu nos seus estudos, e então ele lançou a sua descoberta no ano de 1978. Então, quando ele visitou pela primeira vez, ele fez a visita à praia de Nueva, né, ele encontrou uma coluna estilo fenício encostada na água, na região egípcia. Né? As descrições elas tinham sido corroídas pela erosão. Né? Em 1984, uma segunda coluna de granito foi encontrada já do lado oposto, na região da costa saudita, semelhante à primeira e com as inscrições intactas. E essas duas colunas são conhecidas como Memorial de Salomão. Essas duas colunas, que foram encontradas tanto na costa egípcia quanto na costa saudita, na costa arábica, elas contêm inscrições em hebraico antigo, no paleo-hebraico, né? Que diz assim: Mesraim, Shalom Edom, morte faraó Moshe, Yahvé, né? Que ali narra o nome do Hashem. Eu já falei aqui o nome do Adonai. Então, tais colunas, provavelmente, elas podem ter sido erigidas no período do rei Salomão, para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Essa é uma evidência arqueológica encontrada, então, nesta localização. Tá certo? Amém? Nós encerramos aqui o nosso encontro, a nossa aula sobre Shemot. No nosso próximo encontro, nós vamos estar trazendo para você mais conteúdo sobre Êxodo. Nós vamos estar falando sobre a Shekinah, nós vamos estar falando sobre Israel, o Sinai e alguns pontos arqueológicos. Vamos estar falando sobre o Maná e sobre as teorias alternativas sobre a origem de Israel, né? E também as teorias sobre o Monte Sinai. A que Monte Sinai se refere o texto bíblico. Vamos estar apontando sobre as leis apodíticas e registrando também sobre o decálogo, as leis casuísticas, Urim e Tumim. Né? Então, não perca a nossa última aula de Shemot, porque encerrando a aula de Shemot, nós vamos entrar no conteúdo histórico, geográfico, teológico, exegético do material de Levítico, de Vaikra. Saindo do Êxodo, nós vamos estar entrando no material de Vaikra. Amém? Então não perca. Vamos encerrar por aqui e mais uma vez, faça sua inscrição no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas, divulgue nossos vídeos, tá certo? E eu te convido para se matricular no CETAD, venha fazer um curso teológico, se matricule também no curso de extensão, que as matrículas estão abertas e vão iniciar as primeiras aulas aí por volta de mês de julho, né? Hebraico bíblico avançado, que você vai estar estudando os pontos gramaticais, você vai estar estudando a leitura, né? A vocalização, vai aprender sobre as vogais, sobre consoantes, tudo que envolve o texto hebraico bíblico, tá certo? Então eu te convido, fica na bênção, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom.